o pavor, pedir a vida acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Para uma ditadura do proletariado. Haja vista a quantidade de mais de 30 milhões de beneficiários de Bolsa Família. Isso é ou não é uma ditadura do proletariado? 2 ônibus da caravana do ex-presidente Lula foram atingidos por disparos nesta terça-feira. Um dos 3 ônibus da comitiva que transportava jornalistas foi atingido por 2 tiros e outro, que levava convidados, foi alvo de um disparo. O ataque ocorreu entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras, no estado do Paraná. As pessoas estão muito assustadas, não é para menos, né? Nós achamos isso algo inusitado, nunca esperávamos esse grau de violência. A violência contra a caravana vem crescendo, nós temos alertado as autoridades. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picareta pra correr do Acre. O que é o ódio? O ódio é a vontade de fazer o mal. O desejo de fazer o mal é primariamente o desejo de assassínio. O desejo de eliminar o outro que se refina muito rapidamente, pois a vontade maléfica não se satisfaz com a eliminação pura e simples. Ela tem a necessidade de perseguir obstinadamente o odiado para gozar o seu sofrimento, como ocorria nos campos de concentração nazistas. Não existe nada nos princípios democráticos que não devamos submeter aos nossos interesses. Até a inviolabilidade da pessoa, sim, até a inviolabilidade da pessoa. Importa lançar mão de recursos extremos, calar, contar a verdade, unicamente para desempenhar a assinação. Bom, eu vou ler aqui a contracapa do nosso livro para entender o tempo presente, que foi um grande presente que eu recebi de um grande amigo meu, economista, que está italiano, responsável pelo evento mundial Economia de Francisco. Vou ler só algum trechinho. Nós, sonhadores europeus, de uma economia diferente, olhamos para algo extraordinário que vinha acontecendo no Brasil. Pensávamos que, enquanto o século XX havia sido o tempo do capitalismo norte-americano, o século XXI seria o do Brasil. A novidade política e social que o Brasil começou a conhecer no início deste século suscitava a ideia de que a tendência secular poderia ser revertida e que a ética individualista do século XX poderia dar espaço para uma ética solidária brasileira e latino-americana. Ele me presenteou com esse pensamento, um pensamento muito lúcido, né, de quem estava olhando o experimento da construção de um estado de bem-estar social que o Brasil começou a fazer em 2003, a partir de alguns pressupostos de justiça distributiva e de inclusão, e que hoje aconteceu também um fato muito interessante. Eu assisti a 3 lives de comentaristas internacionais que vêm também corroborar, confirmar esse pensamento desse grande economista italiano. Esses comentaristas diziam justamente isso, nesse momento em que se observava o Brasil, nesse experimento dos 13 anos que vivemos na primeira década e no início da segunda década do século XXI, era que o Brasil era olhado pelo mundo para saber que movimentos novos, criativos, inovadores ele estaria pautando, sobretudo como um player, né, um grande agente político na construção de um mundo multipolar, mais distribuído, mais equilibrado e mais justo. Um deles chegou a dizer que alguns europeus disseram que gostariam de ter nascido brasileiros na época em que essa experiência brasileira estava sendo feita, né? E a pergunta que a gente se faz, vendo essas imagens aqui da nossa conversa, dos nossos 4 minutos de prosa, é por que deixamos isso acontecer, né? Os sinais foram dados, né? 2016, no impeachment, a gente viu a votação, que os motivos, os fundamentos da votação que o Bolsonaro apresentou para votar pela derrubada da presidente Dilma.
ele coloca em oposição, numa mesma síntese, duas realidades que não se fundem, de um torturador, da violência física a um ser humano, e ao mesmo tempo ele diz Deus acima de tudo. Existe uma incoerência absurda, a não ser realmente que o Deus dele seja um Deus da guerra, da violência, do mal. A gente vê o STF tomando medidas contra as ameaças que ele sofreu, de fake news e agora dos fogos, dos rojões de artifício, aquele ato terrorista que os bolsonaristas fizeram no sábado, dia 13. Mas, em 2018, a caravana, né, do candidato ao governo do PT, presidente por 2 vezes do Brasil, né, por 2 mandatos, sofreu atentados à bala. Todos nós vimos isso, toda a sociedade presenciou isso, o STF, Ministério Público, Polícia Federal, e deixamos isso acontecer. Nós vimos, agora no nosso vídeo, revimos, né, estamos relembrando qual foi o discurso que o candidato de então, na época, do PSL, o 17, fez no Acre. Né? Quer dizer, pegou um pedestal de um microfone e o transformou de uma forma simbólica, muito efusiva, muito vibrante, numa metralhadora, num canhão portátil, disparando, dizendo que iria fuzilar a petralhada. Se ele tivesse feito isso só, teria um nível de gravidade, mas ele fez e a plateia aplaudiu e ainda pediu bis. Então, nesse contraste em que a gente vivenciou um Brasil solidário, um Brasil que estava tentando encontrar caminhos de integrar todos os brasileiros numa proposta de riqueza construída, mas também distribuída, nós elegemos justamente o discurso do ódio, o discurso ideológico, o discurso extremista e o discurso autoritário. Né? Então, nos dias de hoje, que a gente está vendo as consequências desses atos que foram tomados pela maioria dos brasileiros ao eleger o ódio, a eleger a violência, a eleger o extremismo, né? A gente queria colaborar com essa conversa com um ponto de reflexão, de inflexão, trazendo logicamente entre as outras falas, sobretudo a do economista Luidino Bruni, assim, que foi uma fala que ele escreveu quando realmente a experiência estava acontecendo e realmente ninguém iria prever aonde o Brasil poderia chegar. Mas tudo é possível, né? A política é essa capacidade que a humanidade tem de se refazer, de aprender com os próprios erros e, inclusive, com esse aprendizado, ganhar mais substância moral, mais substância reflexiva, mais substância dialógica, para que a gente possa construir caminhos baseados na razão e não na irracionalidade, baseado numa reflexão dialógica, coletiva, e não simplesmente olhando para o próprio umbigo, para o próprio interesse. Então, valeu, eu espero que a gente continue a conversa no próximo programa. Um grande abraço e até a próxima.